Ele está entrando. Boa noite, Aline. Boa noite, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem? Você está bem? Família, todos em paz? Tudo bem, graças a Deus. Legal. Primeiramente, Aline, muito obrigado por tirar essa horinha. A gente sabe o quão corrido é nosso dia a dia. E obrigado mesmo por estar aqui com a gente, por compartilhar a tua experiência, que eu sei que é grande, é grande. Você, além de ser uma excepcional estudiosa no assunto, você está com a mão na massa, você está na ponta da lança. Esse compartilhamento da experiência clínica considero fundamental. Muito obrigado, tá? Eu que A agradeço. Aline Miranda, ela é doutora e mestre em ciências pela USP de Ribeirão Preto, é vice-presidente da Abrafito que tem crescido cada vez mais. Vale a pena quem não é associado conhecer um pouco melhor a Abrafito, tá? Eu recomendo, o trabalho tem sido de excelência, tanto pelo Marcelo quanto pelo Rafael, são duas pessoas muito queridas que trabalham de verdade em prol da fisioterapia, em especial da fisioterapia traumato-ortopédica. A Aline não me deixa mentir, está aí como vice-presidente, trabalhando firme em prol da gente. Ela é fisioterapeuta do grupo de cirurgia do joelho e trauma ortopédico do Hospital da Universidade de São Paulo. A palavra é sua, Aline. Muito obrigado. D'Angelo, eu que agradeço a oportunidade, o convite de estar aqui, essa troca de experiência, né, como mesmo você falou, ainda mais para falar de pós-operatório, de cirurgias, em especial de trauma ortopédico, né? Nós que estamos inseridos em um hospital terciário, né, você aí no Rio de Janeiro, aqui no interior de São Paulo, né? Então eu estou no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, né, que é um hospital escola, né, da Universidade de São Paulo e que atende também uma região aí grande do interior. Então, a gente acaba tendo grande experiência mesmo em tratamento pós-operatório, porque é nível terciário, né? Então, é muito legal esse convite, fiquei super honrada e muito feliz de estar aqui. E seja bem-vindo, pessoal. Vamos lá, vamos participar, vamos perguntar, vamos interagir. Isso, perfeito. Eu ia dizer isso. Olha, fiquem à vontade de mandar perguntas aqui para a doutora Aline Miranda. Vocês podem fazer comentários à vontade, ela inclusive consegue visualizar os comentários, mas eu peço apenas que as perguntas elas sejam colocadas nesse balãozinho com a interrogação, tá? Para que possa ficar mais organizado aqui para mim, até porque os comentários vão passando, é difícil muitas vezes acompanhar, tá? Eu espero ter oportunidade de repassar essas perguntas para a Aline, mas por favor, nesse balãozinho, à vontade, o que quiserem perguntar, mas sempre aqui nesse balãozinho, por gentileza. Pois bem, Aline, vamos começar direto assim. Bora lá. Em geral, quais são as formas mais comuns do tratamento cirúrgico das fraturas de diáfise de fêmur? O que se faz normalmente na fratura? O padrão ouro, por exemplo, é a haste intramedular, né? Então, a redução fechada e a fixação através, né, da haste intramedular é o padrão ouro. Mas há alguns tipos de fratura, como fraturas multifragmentares, que às vezes vai precisar de um outro tipo, né, de conceito aí para o tratamento, como a colocação de placa em ponte, né, para poder conseguir trazer uma estabilidade e formação de calo ósseo, às vezes o fixador externo também, principalmente em cirurgia, em fraturas abertas, como você bem já introduziu o assunto, né? Então, padrão ouro, haste intramedular, e aí a gente tem algumas outras possibilidades, né? E a haste intramedular, a gente, né, toda vez que vai falar sobre o tratamento pós-operatório, a gente tem que entender como que a cirurgia aconteceu, né? Então, primeiro a gente tem que entender também como que o mecanismo de trauma, o que aconteceu com esse paciente, como é que esse mecanismo de trauma aí pode repercutir. O D'Angelo falou, introduziu super bem falando os motivos que pode ocasionar essa fratura, né, D'Angelo? Você falou traumas de alta energia, que é o que a gente mais encontra, principalmente falando de acidentes automobilísticos, né? Mas também as armas de fogo, muito frequente no osso longo, né? Então, é uma coisa que a gente acaba encontrando nos grandes centros mesmo, né? E aí, são traumas de alta energia, então, imagina o tamanho do osso, né, do fêmur, e a energia ali aplicada, então,
imagina o osso aqui, né, o fêmur fraturando e ele se deslocando, né? Então, ele faz um deslocamento, aquele fragmento vai ocorrer uma lesão ali muscular grande, principalmente no envoltório ali do quadríceps, né? Então, é importante a gente entender o que a energia do trauma ocasiona, né? Então, por exemplo, numa fratura patológica, isso já não vai ocorrer com tanta intensidade, né? Uma lesão de base moles tão grande assim, mas em fraturas ocasionadas por arma de fogo ou de alta energia, que são os acidentes automobilísticos, que normalmente é que a gente recebe, né? Vai acabar tendo uma lesão que, dependendo da energia, pode se expor, né? E aí ocasionar as fraturas expostas. Então, o tratamento, né, pode ser com a haste interamedular, na maioria das vezes, que elas podem ser introduzidas de diferentes formas também ali no osso, né? Então, a haste intramedular, ela pode ser introduzida de cima para baixo, né? Então, ali, de cima do fêmur. Eu tenho uma imagem, acho que eu vou colocar aqui, Danjo, vamos ver se dá certo, né, para dar uma ilustrada um pouco. Então, aqui, eu acho que eu não vou conseguir daqui, Aline. Eu mas não vou mesmo. ver Aí, joia. se dá para ver, D'Angelo. Aqui Dá deu para para ver sim, ver, Aline. né? Dá Então para a ver gente sim. consegue perceber aqui, né, a entrada aqui, que são as chamadas hastes anterógradas, porque está vindo de Perfeito. cima para baixo, né? Então são duas possibilidades de entrada da haste, ou pela fossa do piriforme, ou pelo trocânter, enfim. Então são essas possibilidades aqui quando elas são anterógradas, que a maioria das vezes vai ser dessa forma, tá? A maioria das vezes vão ser dessa forma aqui, vai ser a anterógrada. E aí eu tenho outra possibilidade que é de baixo para cima, entrando ali pelo joelho, que são as retrógradas. E elas são mais utilizadas quando tem uma fratura lá, quando já tem outras fraturas associadas, por exemplo, uma fratura proximal de fêmur, ou um joelho flutuante que é ipsilateral, né, do fêmur e da tíbia, ou uma fratura da patela que já vai precisar de abrir ali o joelho, então aproveita e coloca ali pelo joelho também a haste, né? Mas, via de regra, então, é a haste anterógrada que é a mais utilizada. Perfeito. É importante você colocar isso, Aline, porque por mais que, claro, esse planejamento, essa decisão, ela seja uma decisão habitualmente médica, né, um planejamento ali cirúrgico compartilhado com o paciente, ou mesmo muitas vezes compartilhado com a própria equipe, mas a importância do fisioterapeuta conhecer alguns aspectos relacionados ao procedimento cirúrgico, tá? Até por conta da nossa necessidade de troca de informações com o cirurgião, para que a comunicação fique adequada. O cirurgião vai colocar que fez uma haste intramedular. Se você não souber o que é uma haste, o que é intramedular, o que é anterógrado, a conversa não vai fluir. Então, eu considero fundamental esse entendimento, né, essas bases, fundamental para a condução do nosso tratamento. Você citou fixador externo, eu vi que entrou um grande amigo aqui, Dr. Maurílio. Maurílio é fera pra caramba, a gente fez uma live há pouco tempo. Obrigado, Maurílio, ele está aí com a gente. Ele está por aí, obrigado. Ele é fera nisso, ele está aí prestigiando, ele é nota 10. Aline, quais são as medidas úteis para você acompanhar um paciente submetido a uma fratura diafisária de fêmur? Também, claro, essas medidas, elas não são medidas que a gente toma por tomar, né? Essas medidas, além de permitir um acompanhamento, são medidas que permitem a gente tomar determinadas decisões. Tá? Claro, medidas, você poderia especificar aqui, ou se concentrar em medidas passíveis de serem realizadas no pós-cirúrgico, tanto em fase hospitalar quanto em fase ambulatorial. Aquelas, Aline, assim, você poderia, D'Angelo, top, fazer uma avaliação isocinética. Vamos de algo que está mais ao alcance, eu procuro trabalhar dessa forma, principalmente aqui nas lives, ao alcance da maioria dos colegas. Certo. Vou começar falando, então, do pós-operatório ali imediato, né? Primeiro, a gente tem que conhecer e ter uma discussão ali com o cirurgião, ou ter um acesso adequado ali ao prontuário, né? Para a gente saber qual foi o material utilizado, né? E qual foi a carga liberada para a gente poder direcionar o nosso tratamento ali, né? Então, medidas, né, é a primeira medida que a gente tem que ter, né, conhecer o que a gente está lidando para poder planejar.
via de regra, as hastes intramedulares, elas permitem a descarga precoce, né? Então, o paciente pode descarregar peso conforme a tolerância dele. Então, não é o raio-x que vai ditar, né? Isso via de regra, tem as exceções, né? Mas não vai ser o raio-x que vai ditar o quanto que ele vai poder descarregar peso, e sim o quanto o paciente tolera, né? Se isso está permitido, né? Então, a gente tem que ter as nossas medidas relacionadas ali o quanto que o paciente, né, vai estar em relação à avaliação da marcha propriamente dita, né? Por que eu falo isso? Porque a gente tem estudos, alguns estudos bem legais, conduzidos por grandes pesquisadores fisioterapeutas, mas estudos muito antigos, D'Angelo, pelo Paterno, Hilt, que são, né, estudiosos super de reconstrução do ligamento cruzado inferior, né, que lá em 2008, 2009 resolveram fazer estudos a respeito de fratura diafisária de fêmur, e eles observaram que a maior alteração desses pacientes que são submetidos principalmente à haste anterógrada é a alteração do padrão de marcha relacionado, né, ao sinal de Trendelenburg, a deficiência do glúteo médio, tá? Então como via de regra, né, para tratamento desses pacientes, a gente já tem que ficar atento na avaliação da marcha e principalmente nessa musculatura, tá? Então a gente tem que ver funcionalmente como que está em cadeia cinética fechada, musculatura do quadril, que é muito importante, e esse padrão de marcha. Então, vale a pena a gente ter a avaliação, por exemplo, com dinamômetro, de HELD, né, do manual de mão, né, para a gente conseguir mensurar e avaliar isso, né, o mais precoce possível se a carga ali estiver liberada, né. Então, só para a gente contextualizar, né, os testes funcionais relacionados a esse paciente vão estar com a alteração do padrão de marcha e algumas outras, né, atividades funcionais, principalmente por conta dessa deficiência da musculatura abdutora de quadril. Perfeito. Aline, eu creio que o teu fone deve ter desconectado. Talvez agora você esteja no som. Pronto. Caiu. Voltou. Caiu no chão, acabei de conseguir pegar. Tá tranquilo. Você tocou numa parte importante, Aline. Você falou de descarga de peso, isso aparece em quase todas as lives aqui, é uma parte fundamental realmente do nosso trabalho pós-operatório. E falou da parte muscular, né? A gente vê muitos pós-operatórios, mesmo com follow-ups bem adiantados, está lá para 8, 10, 12 meses, 2 anos, ainda mostrando deficiência muscular. Tá? Inclusive, ainda assimetrias. Tá? Você vê um índice de simetria ainda bem comprometido. E eu tenho levantado muita bola sobre a necessidade da fisioterapia aprender mais sobre prescrição de exercícios. Isso tem sido fundamental. Eu tenho colocado assim uma pulga atrás da orelha das pessoas, assim, até que ponto realmente esse paciente continuaria com uma deficiência 1 ano depois da cirurgia, se a gente aplicasse os métodos adequados na prescrição de exercício. Tá? Porque tem método a torto e a direito. Existem muitas possibilidades que dão certo. É interessante que não tem um certo. Tem muitas possibilidades seguras, inclusive, que dão certo. Mas até que ponto os fisioterapeutas realmente estão extraindo o máximo que o paciente pode dar naquele fortalecimento. Eu já vi fortalecimento sendo realizado batendo papo e rindo. O paciente e fazendo extensão de quadríceps. Eu não consigo acreditar que um cidadão está fazendo um fortalecimento rindo, brincando, gargalhando. Eu não consigo. Ele não pode conseguir fazer isso tudo. Né? Como é que você enxerga essa questão do fortalecimento pela parte da fisioterapia? D'Angelo, eu vou continuar ainda falando desses estudos porque isso, né, a conclusão é isso que você está chegando mesmo, viu? Quando esse estudo, né, do Paterno e o pessoal de Pittsburgh
seguiu a respeito do tema, e que eles observaram que tinha paciente com 36 meses, eu acho que foi o teto que eles avaliaram retrospectivamente, que ainda apresentava esse padrão de marcha alterado. E aí eles começaram a levantar as hipóteses. Uma das hipóteses é que ali na haste anterógrada, né, acaba, por mais que seja muito pequenininha a incisão, né, é pouco invasiva, mas poderia irritar ali a musculatura glútea. Mas o que eles consideraram também é a reabilitação inadequada, tá? Porque não está o raciocínio, né, do programa de treinamento muscular não está voltado ali para as alterações que o paciente apresenta. Então, eu concordo plenamente com você, né? Então, eu sempre falo assim, ó, se você quer passar, vamos dizer assim, a famosa 3 séries de 10, que o paciente não seja capaz de fazer, então, na última vez, 11, né? Então, senão, ele não vai estar realmente fazendo o fortalecimento adequado. E o fortalecimento, a gente tem que ter sentido, principalmente, né, quando a gente está falando desses pacientes com uma alteração. D'Angelo, eu posso mostrar aqui um vídeo de uma alteração Por que... favor, por Tá, favor, à vontade. eu vou agora. De novo eu te digo, eu não consigo, não tem aquele botãozinho não consigo, não tem aqui Tá, eu acho que para agora compartilhar. eu consigo... Aí, eu consigo. Tô vendo bem. Peraí, gente. Prestem atenção nessa paciente aqui, ó. Ela já tem 6 meses de pós-operatório. Preste atenção quando ela pisa com a perna esquerda, né? Então, o que a gente pode perceber? Né? Que ao pisar, olha lá, a perna esquerda, o que acontece com o tronco? Agora dá para ver bem o tronco. Uma inclinação ipsilateral, não é verdade? Vou colocar só mais uma vez para dar uma acompanhada. Então, o que isso indica? Né? Que aí, ao pisar, né, unilateralmente com o membro inferior esquerdo, a paciente está com uma deficiência do glúteo médio e inclina ipsilateralmente o tronco, né, para poder compensar essa alteração aí, para equilibrar a pelve. E é isso que os estudos mostraram. Essa é uma paciente, nossa, tem um outro filmagem aqui, mas eu acho que já deu, esse aqui eu acho que ilustra também, eu acabo sempre mostrando esse vídeo, né? Então, isso que a gente apresenta. E aí, desde que eu costumo falar, e eu acho que é esse o sentido que você quer dizer também, D'Angelo, que ali, desde o tratamento imediato, porque a gente vai estar atuando, o fisioterapeuta, né, vai estar atuando lá no pós-operatório imediato, tem que ter sentido para prevenir isso, porque a gente já sabe qual que é o prognóstico. Então, o fisioterapeuta tem que saber o que acontece durante o trauma, o que acontece com a cirurgia que foi realizada e qual que é o prognóstico. Dali a gente tem um delineamento dos nossos objetivos, né? Então, o nosso foco do tratamento tem que ser voltado para essa prevenção. E aí, que, né, já percebendo que essa haste intramedular já permite uma descarga e tal, é isso que a gente tem que estar incentivando no paciente. O glúteo ali, então a gente precisa trabalhar ele, então a gente vai direcionar os exercícios com esse objetivo, né? Então, a gente tem que ser muito focado, né? Então, às vezes a gente pensa que é só em esportiva que vai pensar em gesto esportivo e aí eu vou ter que treinar isso. Então, eu tenho que treinar o gesto da funcionalidade do meu paciente, em subir um degrau, de sentar e levantar, né? Com diferentes estratégias e tal. E isso tem que ser desde o início, né, já trabalhado, o paciente educado, o paciente já ser alertado do que é o pós-operatório dele. Então, é isso que eu acho, Dani. Perfeito, perfeito. Então, eu tô de acordo, inclusive, eu tenho insistido também com a necessidade de um programa de fortalecimento, né, visando grupos musculares, muito bem organizado e tudo, mas que seja repetido muitas vezes, Aline. Porque eu vejo, por exemplo, o paciente, habitualmente, é uma cirurgia complexa, o paciente vem com muita ansiedade, né, para se recuperar, e principalmente nós já fomos mais jovens, você ainda é muito jovem, a gente já foi muito mais jovem. E eu diria assim, quando jovem, a gente fica numa ansiedade muito grande. Essa ansiedade que o paciente traz contagia a gente. Por exemplo, um programa de fortalecimento direcionado ao glúteo médio. Eu vejo muitas vezes esse programa ser interrompido por conta de ansiedade.
O fisioterapeuta fica na ansiedade de fazer um negócio diferente, trocar o exercício. E eu entendo a necessidade de você não deixar o tratamento se tornar monótono, porque é um tratamento duro, é difícil e de longa data. Você tem que promover algo que não seja monótono, mas você tem que tomar cuidado também para esses ajustes realizados, eles não fazerem com que você perca o foco, porque a gente vai tendo alterações aí mediante a progressão de carga, que precisa manter a carga, você precisa continuar com a carga naquele local. Né? Eu também tenho visto o pessoal precocemente trocando o foco, por exemplo, muitas vezes começando sim com glúteo médio, com ostra, mas depois mudando o foco, por conta de ansiedade. Isso Sim. acontece muito nos jovens, em Uhum. especial. Né? Mas, então, estamos alinhados, legal. Eu também penso dessa forma. Aline, tem alguma situação em que o arco de movimento do quadril ou do joelho, então estou pensando nos dois ali adjacentes, a amplitude de movimento no pós-operatório ela precisa ser restrita, eu preciso limitar, eu não posso fazer algum movimento? O que você me diz? Não, não há essa restrição, mesmo com, a não ser que tenha outra fratura associada, por exemplo, uma patela com mecanismo extensor lesionado, e aí se precisar ter algum tipo de restrição, né? Mas pensando na maioria das vezes, mesmo tendo um joelho flutuante ali, o negócio é mobilizar, né? A gente sabe que os materiais de síntese, a tecnologia tem voltado para a nossa atuação precoce, né? Então é o lema lá da O, liberar para a gente atuar precocemente. E no caso das fraturas de fêmur, a gente tem essa vantagem aí, né, de ter diafisária ali longe da articulação e tal. E também, só se for algum sentido também que tem uma lesão muito grande de quadríceps, que talvez tenha feito uma rafia, alguma coisa, e o médico pode, às vezes, essa restrição de algum limite e tal, mas é bem raro. A maioria das vezes, a gente tem que estar incentivando essa movimentação, que como eu falei, né, D'Angelo, a fratura faz uma grande lesão ali do quadríceps, né? E aí o quadríceps precisa deslizar e também cicatrizar. E aí junto está crescendo o calo ósseo. Se a gente não ajudar, né, nessa orientação aí, esse deslizamento entre diferentes tecidos, né, pode ser até que o quadríceps, né, a face, a poneurose, até ele fique grudado ali e restringe a amplitude de movimento, né? Então, não é esperado que tenha restrição de amplitude de movimento, a não ser que seja uma fratura muito, muito, muito grave, mesmo em relação à lesão do quadríceps. Perfeito. Habitualmente lesão isolada, a gente não tem esse tipo de restrição, né? Você falou bem, tem que olhar essas lesões associadas aí, que sim, elas podem fazer restrição. Legal, legal. Aline, algumas das complicações pós-cirúrgicas mais comuns, vou citar algumas aqui, tanto de médio quanto de longo prazo, incluem pseudartrose, infecção, consolidação viciosa, enfim. Tem alguma forma do fisioterapeuta reconhecer essas complicações, quaisquer complicações no dia a dia ambulatorial, de forma que, obviamente, reconhecendo isso, eu possa encaminhar de imediato o paciente para uma consulta médica? Então, quais são os sinais de alerta que o fisioterapeuta, que você recomendaria que o fisioterapeuta estivesse atento para poder parar o tratamento e falar, ó, seu José, você só retorna aqui com parecer médico, porque pode estar acontecendo isso. O que você me diz desses sinais aí? A infecção, como você bem citou aí, né? Então a gente tem que ficar atento se o paciente começou a apresentar um quadro de dor que não é comum, não é muito relacionado ao exercício que você aplicou, naquela dor muscular, né, tardia ou pós algum exercício, né? Então se ele começa aí, tem aumento da temperatura, há um volume ali, se ele falou que, né, está um pouco mais quente, um mal-estar e tal, a gente já ficar atento a isso, né? E principalmente se teve uma fratura aberta, né, exposta. E aí a gente fica mais alerta ainda, né, se ele é uma fratura exposta, né, por exemplo, aí mesmo com asfalto, essa sujidade de asfalto, né, aqui às vezes sujidade de terra, né, grama também, isso pode acontecer se ele está na zona rural, e isso tudo aí é muito contaminante e a gente tem que ficar
atento mesmo a isso, a esses sinais mesmo de dor, vermelhidão, ou alguma saída de secreção, se tiver ali alguma abertura, né? Quando o paciente Perfeito. já está com uma descarga de peso, já está deambulando, né, com um pouco mais de dependência, mas toda vez que aí ele vai pisar, você vê que não é só a fraqueza, é uma dor incapacitante que não deixa ele estar pisando ali também. Então, você pode já dar um alerta que pode alguma coisa estar acontecendo ali no foco de fratura, como a pseudoartrose, né? A pseudoartrose em ossos longos, né? Isso, vamos dizer que é até mais frequente do que em fraturas metafisárias, né? Exato. Então, a gente acende esse alerta, né, conversa. Lógico que o médico vai estar acompanhando o raio-x, observando isso, se eles têm um atraso de consolidação, mas muitas vezes a gente tem que ter essa noção, porque às vezes o paciente não consegue progredir na conduta que a gente está esperando, porque o foco de fratura ali não está com a consolidação esperada, então a descarga de peso, né, o apoio acaba ficando limitado. E com relação, né, à consolidação viciosa, aí a gente vê, né, alterações relacionadas ao eixo. Né? É mais comum as consolidações viciosas quando acontece mais proximal ou distal, mas ali pode acontecer e aí fica um eixo muito diferente do contralateral. A gente usa o contralateral lá para poder estar comparando, né? E aí preciso fazer intervenção cirúrgica, né? Então, né, às vezes na pseudoartrose, né, na hora que realmente não estiver consolidando, vai ter que fazer uma intervenção cirúrgica ou numa consolidação viciosa, e na infecção tem que tratar ou às vezes levar para o centro cirúrgico também para fazer o tratamento adequado. Perfeito. Eu tenho chamado muita atenção aqui, Aline, da necessidade do fisioterapeuta não só conhecer quais são as potenciais complicações pós-operatórias, tá? A gente vai ter esse contato muito mais frequente do que o médico. Então, o médico conhece lá a fundo isso, mas assim, muitas vezes a gente vê o fisioterapeuta assim, sabendo listar 50 potenciais complicações. Mas quando você vai assim, isso é para botar uma pulga atrás da orelha mesmo das pessoas. Quando você pergunta assim, tá, infecção é uma potencial, como é que você identifica? Tá, Uhum. trombose, como é que você Trombose. identifica? Tá, sabe, você saber reconhecer, como eu chamei aqui, esses sinais de alerta, para que de imediato você sinalize para o paciente, como eu falei, ó, seu José, o senhor só volta depois do parecer médico. É Tá? É importantíssimo. importante que o senhor vá para o consultório, se quiser eu ligo para o seu médico agora, que a gente precisa dessa avaliação, porque pode estar acontecendo isso, pela sua segurança é importante. Então, eu tenho chamado a atenção na importância do reconhecimento, né? Como Uhum. você sinalizou aí, alguns sinais e sintomas de alerta, e não apenas saber quais são. Né? Exato, concordo Legal, plenamente, Danjo. perfeito. Aline, existe alguma restrição no pós-cirúrgico para o uso de agentes eletrofísicos, como pensar em correntes elétricas, calor profundo? Tem alguma restrição? Já chegaram a me perguntar, olha só, quando souberam que você vinha aqui, chegaram a perguntar até assim, D'Angelo, pergunta para ela lá se ela usa alguma coisa para acelerar a cicatrização, a consolidação Consolidação, óssea, ótimo. faz mal calor profundo, D'Angelo, pergunta lá para a Aline, ela é fera, então tá perguntado, tá perguntado. Olha, para acelerar a consolidação óssea, assim, eu desconheço estudos clínicos que sejam realmente taxativos de que aquilo vá fazer efeito, tá? Às vezes a gente vê alguns utilizando ondas de choque e tal, mas eu desconheço, Danilo, que realmente essa efetividade através de estudos clínicos randomizados bem conduzidos, né? Isso para E corrente, Aline, desculpa, eu não ouvi para não, que ondas de choque, onda de qualquer choque, outra tá? coisa para consolidação, tá? Ah, perfeito, Para perfeito. consolidação. Correntes, toda vez que se eu percebo a inibição artrogênica ali do quadríceps, utilizo a estimulação elétrica, né, funcional, seja corrente russa ou corrente de média, baixa intensidade ali. Então, utilizo sem medo, tá? Eu falei bastante do glúteo, daquela alteração da marcha, né? Mas a gente tem alguns estudos transversais, um pouco mais recentes, mostrando relação de déficit da força dos extensores e flexores do joelho e abdutores do quadril
com o questionário de autorrelato, o Rossmann, que foi o questionário aplicado. Então, eles observaram essa relação. Pior força muscular desses componentes, né, desses grupos musculares, pior função esse paciente apresenta. Então, a gente tem que ter alerta também para esses grupos. Né? Então, percebendo ali que a gente não tem um recrutamento adequado do quadríceps, inicialmente, utilizo, pegando, né, as evidências de outros pós-operatórios, como prótese, ligamento, que tem essa evidência da ajuda ali de corrente elétrica para fazer esse exercício. Agora, em relação a calor profundo, né, ou até mesmo superficial, eu não tenho muito conhecimento não, Ângelo, porque não vejo essa indicação tão precisa para isso, então eu nunca busquei muitas evidências relacionadas, né, a respeito se isso poderia ajudar em alguma coisa da função, ou dor e tal. Mas corrente elétrica, que é o que eu utilizo, o calor profundo, estou falando no modo geral, é muito sugestionado, que ficava assim, não, é contraindicado. Hoje a gente percebe que não é tão dessa maneira, mas eu não tenho conhecimento profundo sobre isso, não. Perfeito. A gente tem, realmente, as evidências não são conclusivas em relação a contraindicar um calor profundo. Até a Rani Correia botou aqui ultrassom, obrigado Rani pelo questionamento, não são conclusivas. Parece, a gente está então caminhando para uma tendência, então é só uma tendência, na minha opinião, tá? De que não tem problema. Tá? Não tem problema o uso de calor profundo. Ultrassom, não tem Pois problema. ao contrário do que a gente imaginava, eu diria há algum tempo atrás, que a gente talvez pensasse numa tendência a não usar com medo de vai aquecer a prótese, vai aquecer a haste, que vai consequentemente lesar o tecido. Hoje a gente tem uma tendência de pensar que isso não vai acontecer. Tá? Esse aquecimento não vai ser suficiente para causar alguma lesão. Mas ainda, claro, precisamos de muitos estudos ainda a respeito, estudos clínicos, ensaios clínicos, realmente para responder essa pergunta. Né? Você me diria que tem algum tipo, eu imagino que não, mas eu preciso perguntar assim, bem direto, algum tipo de exercício, Aline, que você não, principalmente você não recomende fazer, tá? Tipo, D'Angelo, não recomendo fazer no pós-operatório imediato, cadeia fechada. Tem alguma coisa que você não recomende? Você fala assim, isso aqui especificamente não pode fazer. Não recomendo. Não há exercício. Só recomendo que, por exemplo, não recomendo exercícios em cadeia cinética aberta que não tenha um foco preciso na função que você quer ganhar, né? Só se for dessa maneira. Então é isso. Perfeito, maravilha. Adoro quando alguém sinaliza isso, Aline, porque isso mostra planejamento, responsabilidade, porque você tem pô, fantástico. Você estava me falando que quer chegar num lugar, você planejou chegar num lugar, numa meta, a partir de uma conversa com o paciente, e você traça uma estratégia para chegar até aquela meta. Tá? Então, perfeita essa sua colocação. Perfeito. Eu acho que a gente deveria pensar mais a respeito disso, desse caminho a ser trilhado. Legal. Por exemplo, né, se a gente for pensar, eu quero trabalhar então um glúteo médio. Aí eu vou lá e coloco ele para fazer o SLR. Não estou falando que não deveria, mas por que não colocar numa marcha lateral, né? Ou algum outro tipo de deslocamento no qual eu vou precisar de realmente a ação do glúteo médio, como por exemplo o apoio unipodal, ele não consegue o apoio unipodal, vamos colocar a meia carga, então uma perna, um degrau, numa coisa mais alta, enquanto a perna de apoio que fica lá embaixo sustentando o corpo, o equilíbrio. Então esse é o foco. Então às vezes, né, principalmente a gente que está no SUS, né, D'Angelo, o paciente não vai com tanta frequência, a gente, né, fica uma hora ali, a gente tem que ser objetivo, tem que colocar o exercício adequado e colocar o exercício também, não adianta dar 10 exercícios para ele fazer em casa. Às vezes eu passo 2 exercícios para ele fazer, repetir, como você falou, várias vezes para esse aprendizado, né? Então, repete várias vezes esse exercício naquela semana, se teve progressão na outra, já
coloco um outro exercício, né? Mas para que o músculo, junto, né, com o cérebro, todo o sistema de contração ali, de controle motor, trabalhe junto, né? Então, a gente tem que pensar que o corpo, né, o cérebro tem que entender para que a gente quer aquela ação muscular. Então, a gente tem que dar essa informação. Eu quero para ele sustentar a pelve no apoio unipodal. Então, eu vou focar nesses tipos de exercício, né? Então, às vezes, não vou conseguir. Tem, às vezes, a pessoa fala assim, então eu já vou trabalhar em cadeira cinética fechada e vai lá naquele do degrau e fica fazendo aquele que a pelve balança, assim. Se o paciente não consegue nem permanecer com o apoio unipodal dessa forma, eu já pedi para ele oscilar, já é uma coisa muito além. Então, calma, né? Então, a gente tem que saber. Então, às vezes eu falo assim, só manda ele abrir e fechar a perna, porque aí ele tem que conseguir sustentar, né? Às vezes, quando eu falo para casa, deixa pertinho da parede, porque a parede não vai deixar o tronco ir tanto para o lado, né? E aí abre e fecha. Se conseguir manter a pelve nivelada nesse abrir e fechar, nossa, a gente já fica numa alegria de que o exercício já está fazendo a função dele. Perfeito, perfeito, cirúrgico, muito bem colocado, perfeito. Quando é que eu devo liberar? Porque o paciente me pergunta, quando é que eu libero para correr e para saltar, por exemplo, que são atividades com mais carga aí? E aí? Essa pergunta é difícil. Normalmente eu jogo... Por isso que eu te chamei aqui, por isso que eu te chamei. Normalmente eu jogo a responsabilidade pro médico nessa hora aí, viu? Olha, no próximo retorno que você tiver com o médico, a gente vai discutir sobre esse raio-x. Mas brincadeira à parte, né? Se tiver algum cirurgião aí, ajuda a gente aqui. Mas é importante, Aline, o que você está falando é fundamental, é a troca de informação, é fundamental. Até porque foi o cirurgião que mexeu, que abriu, que colocou a haste. Isso que a gente está brincando aqui. Ele que sabe analisar o raio-x, né? Eu não tenho apego muito a raio-x, não, viu? Assim, eu gosto, por exemplo, a não ser que uma coisa está fugindo do habitual, né, D'Angelo? O paciente tem uma fratura diafisária e tal, não teve fratura articular. Que danos que a ADM não está progredindo? O que pode estar acontecendo, né? Então, às vezes, né, com essa dor, por exemplo, que aparece, nossa, deixa eu dar uma olhadinha no raio-x, ver o fragmento, se está muito ali na musculatura, mas eu não sou muito apegada a isso, não. Eu deixo para o médico, ele que sabe avaliar dessa forma. Olha, o paciente está assim sentado. Você acha que pode ser alguma coisa? Assim, ele vai falar, pode, acho que isso é suspeito, tem não, o que você está pensando, não é isso. E aí eu acho que só para direcionar mesmo, né? Então eu jogo para o médico, porque também na literatura, eu acho que porque não é tão comum uma lesão no esporte como uma fratura de tíbia, né? Igual a gente vê lá no MMA, aconteceu 2 vezes recentemente, não tem muito essa média, né? Que lá mais 6 meses. Mas eu acho que depois da consolidação, e aí a partir da hora que o médico fala, olha, aqui a parte óssea está boa, aí a gente vai avaliar as outras condições, né? E a gente pode aplicar, por exemplo, como a gente avaliaria um paciente de lesão ligamentar para ele ter retorno ao esporte, simetria, se ele está confiante psicologicamente preparado para o retorno, né? Então, eu acho que aí a gente vai ver relacionado à função mesmo, ao gesto esportivo, a gente vai avaliar como avaliaria outros pacientes, mas a partir do momento, né, para mim, do que o médico fala que o osso está preparado para isso. Às vezes ele pode querer tirar a haste também, né, D'Angelo? Tem essas questões, né, também. A gente sabe, né, que, por exemplo, quando é motociclista, né, ou muito jovem, tem chance de refraturar, e uma fratura perimplante acaba com tudo, né? Então é muito mais difícil de tratar. Então, quanto for possível, o médico já está querendo retirar esse material, né? Então, acho que uma decisão médica. Perfeito. Então, tu já respondeu aqui a pergunta da Rânia. Então, tomaria essa decisão junto ao médico? Sim, Rânia. Sim, obrigado pela pergunta. Nessa linha, eu concordo com tudo que a Aline falou nessa linha aí. O Felipe Ramos, Aline. Obrigado, Felipe, pela pergunta. Coloca assim, ó. Acho que você consegue ver também, tá aí. Uma fratura diafisária de fêmur onde foi utilizada uma osteossíntese de placa em ponte. Quais seriam os cuidados para descarga de peso? Eu creio que você já tenha mais ou menos falado, mas só para ratificar aí, se você quiser dar uma palavrinha.
A placa em ponte, ela já não permite, né, tanta descarga de peso ou de uma forma tão segura como as hastes intramedulares, né? Isso também vai ser de acordo com o que o médico ali sentiu, porque é uma fratura mais fragmentar, né? Então, toda vez que coloca uma placa em ponte, o conceito já é diferente. Sempre vai haver liberação de descarga, seja toque, né, proprioceptiva ou virtual, como se denomina, ou mais parcial, mas isso eu tenho que esperar do médico ali a sinalização dele, qual é a liberação dele. Perfeito, perfeito, concordo. Vão ter linhas de fratura, traços de fratura ali, que com a carga axial você pode ter uma potencial tendência ali ao cisalhamento daqueles Uhum. fragmentos, né? Então pode ser interessante sim, a restrição dessa descarga de peso. Concordo com você. Concordo. Parcial, proprioceptiva, realmente Ou uma é nesse protetiva, como sentido. eles falam, né? Porque às vezes o rotacional também, algumas mudanças de movimento pode. Exato, concordo, concordo. Como é que você lida, Aline, com casos de linhas gerais, claro, para tratamento de casos de incapacidade por dor crônica, tá? Você pode até abrir para não só fraturas diafisárias especificamente, mas qual é a linha geral que você segue para incapacidade por dor crônica? D'Angelo, acho uma excelente pergunta, porque trazer um outro estudo também, acho que de uns 3 anos, mais ou menos isso, assim, e um estudo, uma coorte prospectiva, avaliou pacientes com fraturas de membro inferior e avaliou por 4 semanas de pós-operatório e aplicou questionário de catastrofização relacionado à dor, alterações psicológicas e voltou a avaliar esses pacientes um ano depois, tá? O que eles observaram? Que é, comportamento de catastrofização e também comportamentos mais depressivos, eles estavam relacionados a um pior quadro de dor um ano após a cirurgia. Então, 4 semanas de pós-operatório influenciando, né, predizendo ali a dor pós-operatória. E eu confesso, D'Angelo, que uma coisa que às vezes nós do trauma, né, não tem direcionado muito, né, o tratamento. É uma coisa que o artigo fala, né, que às vezes a gente tem muito bem delineado, né, o pensamento direcionado ali para a dor lombar, né, para as próprias osteoartrites, e às vezes a gente não pensa de que intervir precocemente, né, tentar direcionar, reconhecer esse subgrupo, né, como ele fala, a gente Isso. eu acabo não avaliando, eu não aplico esses tipos de questionário. Depois que eu li esse artigo, eu fiquei refletindo muito, entendeu? Porque aí eu poderia estar melhorando o resultado um ano depois, né? Então, eu acho que é alguma coisa que eu preciso melhorar, a gente que ali está no trauma, a gente está muito preocupado com a dor aguda, né? E tal, mas acaba não tentando reconhecer para que esses pacientes consigam depois não evoluir com a dor crônica, porque alguns resultados, vou falar especificamente de fratura diafisária, mostram que 20% dos pacientes com esse tipo de fratura não conseguem retornar ao trabalho 3 anos depois. Então, a gente percebe bastante paciente, né, que vem com muitos questionamentos trabalhistas, né, muitas preocupações e tal, e às vezes a gente não acaba pensando no paciente no geral, fica muito focado. Isso eu falo por mim, que eu tenho que tentar enxergar mais, né, esse subgrupo e tentar pensar em intervir, pensando em outras patologias, porque para pacientes de trauma a gente ainda não tem estudos mostrando qual seria o melhor tipo de intervenção. Perfeito, perfeito. A Tamires está colocando aqui, inclusive, sobre a cinesiofobia. Né? Tamires, que Exatamente. é nossa estagiária lá no INTA, inclusive. Obrigado, Tamires, por estar aqui. Cinesiofobia, né, o medo é muito comum, né? Porque aí, né, a gente pega esse paciente que estava normal, né? Estava lá e tal, tendo que entregar, trabalhar, não sei o que, e se acidentou, às vezes se acidentou ali feio, e aí sofre, né, todo aquele transtorno, fica com fixador
externo, espera a hora de operar, faz cirurgia definitiva, e no outro dia a gente vai lá e quer mexer, né? E aí esse medo de movimentar é muito grande. Então, já começa por aí, a gente tem que educar esse paciente da importância do condutor movimento precoce, por que que a gente, né, tá ali intervindo precocemente, né? Porque quais vão ser os benefícios a longo prazo da gente estar ali atuando e dele aderir, né, essas nossas instruções, né? Então, a gente tem que direcionar para isso. Legal. E que legal, Aline, que isso te incomoda, tá? Mais legal ainda é que te incomoda, mas não te trava, não te faz parar. Isso é muito interessante. Muita gente, por exemplo, quando começa a enveredar na filosofia da prática baseada em evidências, trava, trava, porque começa a ler muita coisa e não tem efeito, e o efeito é muito pequeno, e trava. Pensa assim, caramba, eu não posso fazer nada. Isso é ruim. Eu diria que assim, talvez seja uma transição que todo mundo passa de travar, mas isso não pode ficar muito tempo. Eu estou dizendo isso porque seria muito fácil para mim, por exemplo, falar para você aqui, Aline, olha só, como é que você não avalia isso? Ó, você tem que avaliar lesofobia, catastrofização, isso. Vai falar assim, D'Angelo, quantas horas tem o teu dia? Quantas horas você tem com o paciente? É muito fácil, atrás de um computador, falar pra gente, pra mim e pra você, que estamos na ponta da lança. A gente sabe que a gente tem que selecionar muito bem, eu tenho falado muito isso, você tem que selecionar muito bem o que você vai fazer naquele período de tempo que você tem com o paciente. Que eu não vou dizer que é curto, não. Eu vou dizer que é suficiente. Se você considerar que é curto, eu provavelmente vou dizer assim, você não selecionou bem o que você iria fazer com o seu paciente. Tá? Se você tem 10 minutos, selecione o melhor que você pode oferecer para ele em 10 minutos. Tá? E aí, claro, você vai ter que cortar algumas questões. Tá? Isso ainda é um grande desafio para a gente. Você falou bem dessa predição, né, da gente ter preditores, né, de subgrupos aí, que permitam que a gente identifique esse paciente no pré-operatório, por exemplo, né, para já tentar fazer uma atuação precoce nele. Mas eu tenho certeza que é impossível ser infalível, não dá para ser infalível. A gente não vai conseguir rastrear tudo. Esses questionários são de rastreio em geral, não vai conseguir rastrear tudo. É uma situação difícil para o clínico, só entende mesmo quem está lá na ponta da lança, a gente que está lá atendendo, sabe da correria, realmente é delicado, é difícil. Exatamente, concordo. Aline, 55 minutos. Incrível. O negócio voa. Passou, Quando a né? live Voando. acabou, eu avisei para as pessoas que o negócio ia passar rápido, que ia ser bom. Tá aí. Eu vou te fazer a última pergunta aqui, tá? Na verdade, pedir para você, como eu habitualmente faço com os meus convidados aqui, 2 dicas de ouro da doutora Aline Miranda para os fisioterapeutas que atendem pacientes submetidos a cirurgias para fratura de diáfise femoral. Vou falar a primeira dica vai ser de um modo geral, tá? Então, pessoal, eu não vou em centro cirúrgico, eu não sou fã de ir, nunca assisti cirurgia, mas eu vou lá, vejo o livro, converso, algumas imagens e tal. Entender o que aconteceu é extremamente importante para você direcionar o tratamento. Então, busque pelo qual o acesso que foi utilizado, como que esse material de síntese, né, foi colocado para a gente entender todo o dano e direcionar o que a gente precisa respeitar mais, o que a gente precisa avançar. Pense agora, né, então, nesses exemplos que a gente falou de fraturas diafiséreas de fêmur, né, então já é uma fratura onde o prognóstico, né, está mais direcionado, então foque nesse prognóstico, né, então foque seu tratamento, seja objetivo para minimizar, né, isso. Então, os estudos têm mostrado que o tratamento, a reabilitação, né, um tratamento fisioterapêutico que pode estar errado e favorecendo esses pacientes a ficar com essas limitações funcionais aí da marcha. Então, a gente tem que ser objetivo, pensar no exercício que a gente está colocando ali, tentando minimizar tudo isso. Então, são essas, acho que, as mensagens que eu gostaria de deixar. Muito bom, sensacional.
A gente está fechando, Aline, essa está sendo a última live do mês. Eu diria assim, a gente está fechando com chave de ouro. Chave de ouro. Então, respondendo algumas questões dos colegas aqui, sim, esse vídeo vai ficar gravado no meu Instagram. Tá? Toda terça e quinta, às 20 horas, tem live aqui. Eu sou suspeito para falar, mas também estão imperdíveis para junho. Tá? Compartilhem essas lives, eu tenho certeza que serão de grande utilidade para os colegas fisioterapeutas, até mesmo para os pacientes. Ali, né? A gente tem muita visita de paciente aqui que assiste às nossas lives, tá? E participam. Eu levo as perguntas dos próprios pacientes. Às vezes aparece, sim, paciente meu, paciente dos colegas que falam aqui, dos convidados, ou às vezes pacientes que são novos, basicamente novos. E é legal ver essa interação, até mesmo a participação pós-live, deixando comentários, perguntas lá. É bastante frequente isso. Aline, te agradecer imensamente mais uma vez, você ter reservado essa horinha aí. Sei que você poderia estar com a família, estar descansando, e você decidiu por compartilhar a tua experiência, ficar com a gente por 1 hora. Você é fera no assunto, você é referência no assunto, você além de ser uma doutora, você está lá na ponta da lança. Essa experiência não está no livro, essa experiência não está no artigo. A gente nota a tua experiência, o quanto você está lá na ponta da lança pela tua fala. A gente percebe o cara que fica só no livro, no artigo, a gente percebe a diferença do outro que está lá efetivamente atuando. A fala é diferente. Tá? Então, muito obrigado por você reservar esse tempo para compartilhar a tua experiência aqui com a gente. Tá? Você quer deixar alguma mensagem final? Fica à vontade. Eu quero agradecer super o convite, pelas palavras também, né? Você também é uma grande referência, né? É bom encontrar aí muitas pessoas no caminho, que às vezes a gente não tem oportunidade. Eu acho que essa pandemia também, às vezes, ela deu uma ajuda, um empurrãozinho relacionado a isso, né? Então, é nosso segundo encontro em atividades, né, remotas. Eu fiquei muito honrada e feliz aqui pelo convite, pela oportunidade. Eu gostaria muito de te dar os parabéns pelos temas, tá? Eu tenho aprendido bastante, às vezes eu não estou ao vivo, mas eu tenho assistido depois também. Então, é muito da nossa vivência, né, que está em grandes centros, e eu acho importante, né, o Felipe, acho que é o Felipe de Ribeirão, aqui, que fez especializando aqui com a gente. O Felipe falando uma boa comunicação com o ortopedista, e a gente tem essa oportunidade, né, D'Angelo, mas tem vezes, eu já fui fisioterapeuta de prefeitura, né, de atendimento secundário, não tinha essa comunicação com o ortopedista. Então, a gente tem tem muita responsabilidade, né, como um serviço terciário, de ter também tá no meio do caminho dessa comunicação, ao encaminhar um paciente, né? Então, ao fazer lives, ao fazer um conteúdo científico a respeito, né? Então, eu gostaria muito de parabenizar por todo o conteúdo que você tem trazido aqui, tá bom? Maravilha. Obrigado, Aline. Obrigado por prestigiar a gente, tá? Fica com Deus, saúde para a família, saúde para você. Tá? Obrigado a todos. Amém. Obrigada a todos também. Uma boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.